Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Talks Digital, powered by Verity, né? E para começar esse bate-papo comigo hoje aqui, onde a gente vai receber o Pedro Brito, né, diretor da Eletrobras Furnas, aqui o Victor Gonçalves da Verity, hoje vai ser o host de vocês. Seja bem-vindo, Victor, ao nosso bate-papo de hoje. Salve, Thiago! Muito bom estar aqui. Galera, sejam bem-vindos ao Intox Digital. Eu queria dar boas-vindas ao nosso convidado que está comentando agora, aqui é o Pedro Brito, né, diretor-presidente de Furnas. Pedro, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Valeu, Thiago. Fala, Vitor. Estamos aí na luta aqui. E aí teve uma outra coisa que você falou também no momento da tua introdução, né, sobre a relação do ser ágil, que é a relação da ser digital é mais mensurável. Permite que a gente consiga levantar alguns dados, e ainda há a necessidade disso ser mais presente nas empresas e propriamente Furnas. Agora, onde que você encontra a relação da importância, como você vê o peso da importância de dados para a gente entregar uma melhor experiência para o cliente nesse século cada vez mais digital? Pois é, Vitor. A gente é um grande produtor de dados, só que os dados ainda estão numa camada experimental, né? Então a gente ainda não trabalha adequadamente com os dados. Então essas parcerias têm trazido para a gente vários insights, inclusive que podem mudar até o modo de como a gente faz os negócios, né? Então a gente tem mais do que energia, né? Eu acho que se tivesse um mantra que a gente pudesse usar aqui, é como se a gente fosse uma empresa cujo propósito é iluminar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Então, quando você fala iluminar a vida de todas as pessoas, a gente não está falando só de energia, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de sociedade, a gente está falando dos nossos próprios colaboradores, do pessoal que está aqui dentro produzindo. E quando incorpora isso e a gente traz essa questão de como que eu posso pegar esses dados e colocar dentro desse frame, de iluminar a vida das pessoas, de oferecer um produto melhor, de oferecer um serviço melhor, de ser reconhecida como uma empresa relevante, não só como uma fornecedora de energia, mas como exemplo de ética, exemplo de posicionamento, exemplo de cuidado com o meio ambiente, exemplo de cuidado com as pessoas, né? Então, reunir toda essa gama de dados e fornecer não só para o nosso cliente interno, como para o nosso cliente externo, esse histórico de melhoria contínua de processos. Os dados são importantes, por exemplo, para mencionar dos nossos negócios, que são linhas de transmissão. Se a gente capturar esses dados e conseguir estabelecer alguma metodologia preditiva para alguns problemas que são recorrentes nossos, a gente vai oferecer algo melhor e mais barato, que também é importante. Então, a gente também está trabalhando nessa linha. Se a gente conseguir dizer que a nossa fonte de energia é limpa, né, e certificar essa fonte, falar, olha, você que está adquirindo energia, e a gente imagina que no mercado, muito em breve, você possa, como consumidor residencial, escolher a empresa que você quer adquirir energia, e a gente te dê a garantia de que a minha energia está certificada, é uma energia limpa, eu também estou iluminando a vida daquela pessoa. Ela sabe que quando ela liga ali o interruptor, ela não está causando nenhum dano, ela não está contribuindo com o aquecimento, ela não está desmatando florestas, enfim. Eu acho que, assim, os dados a gente tem trabalhado nessa camada e eu entendo que isso vai ser algo que entra nesse frame de iluminar a vida de todas as pessoas, de um modo geral. Então, daí dá para você ter uma ideia do que a gente já tem feito, né? Tem muita coisa que ainda está no laboratório de Dexter aqui, né, já para usar uma outra animação, já usei Como Domar o Seu Dragão, mas também tem o laboratório de Dexter aqui. Então, a gente está trabalhando, a gente entende que isso é relevante, e isso, de fato, vai mudar uma relação que a gente tem com os nossos consumidores. Para dar o exemplo aí da Muita pergunta no conceito de smart cities, né? Você acredita que a transformação digital, e principalmente, né, Furnas sendo um grande provedor de infraestrutura em geral, como é que está para vocês esse smart cities? Está muito longe? Está próximo? Está para chegar? E comenta um pouquinho a visão nesse sentido. Thiago, a gente tem pensado nisso, né, com a
varejização do setor de comercialização de energia, de como a gente se conecta com a ponta, né, na parte de Smart Cities. Tem uma iniciativa com uma empresa de mobilidade urbana, que a gente está estudando também, congregar a geração de energia com transporte limpo, rápido, a questão dos blocos, né, de geração distribuída, de autoprodução de energia, na área de storage, na área de comunidades. Eu acho que a gente tem que mudar o foco, principalmente as empresas de distribuição de energia, como que elas lidam com essa questão das comunidades. Eu acho que essas comunidades têm que ser autoprodutores de energia, a partir da autoprodução, eles conseguirem ainda uma renda e resolver o problema da distribuição. Então, tem uma série de iniciativas que a gente pode, já tem pensado nisso, a gente está se posicionando, já tem estudado, e a gente está muito conectado também com essa questão do Smart City. Agora, que recado, Pedro, você daria para outros executivos de outras empresas, estatais ou não, mas que passam ou passarão necessariamente por esse processo de transformação? Qual o recado que você daria para eles? Olha, Vitor, eu vou falar, você falou da questão da sabedoria, né? A gente aprende com os erros, né? Então, assim, um recado que eu daria principalmente para empresas de grande porte, empresas que às vezes estão numa posição aparentemente inabalável, né? Primeiro, a gente tem que ter muita humildade como administrador, né? A gente conseguir enxergar e saber que mudança, como você disse, é algo inevitável. A gente sentia menos isso no passado, né? Mas com a aceleração tecnológica, essa percepção ficou mais presente. Então, a gente sempre está em transição. Entender que essa transição pode ser da maneira que você falou, a gente pode ser empurrado. Ainda para usar lá, eu não sei porque eu acordei com essa animação na cabeça de como domar o seu dragão. Acho que é que eu vi essa animação com a minha filha no final de semana, e aí vários insights ali, né? Você acabar no final com aquele nerd que faz uma mudança ali naquele ambiente com base na experiência, e aquele grandão que era responsável lá por aquele negócio antigo, pesado, né? Dando feno lá para o dragão do nerd. Então, assim, as empresas grandes hoje podem amanhã estar nessa posição de alimentar o nerd popstar com feno. Então, assim, um pouco de humildade, ousadia, coragem, correr riscos. Acho que é importante lidar bem com os riscos. Isso numa empresa estatal é um pouco difícil, porque a gente tem toda uma programação com base em indicadores, aquelas coisas bem dentro de uma métrica, sempre buscando uma mudança incremental, e que às vezes é incompatível com o risco. Então você tem que saber trabalhar com essas duas realidades dentro da empresa. O desejável fosse que elas nem se comunicassem, de certo modo, né? Mas assim, não é possível, mas ter essa visão de que a qualquer momento, por qualquer razão, alguém surja com uma ideia que pode inviabilizar totalmente o nosso negócio. Então, é preferível que a gente saiba, tenha humildade para enxergar, faça uma autocrítica como gestor e como empresa, né, dentro da sua posição no setor, e busque sempre o reposicionamento. As peças já estão aí, né? A gente tem que estar antenado, as coisas já estão acontecendo. E, de repente, vira uma chave e a gente se torna aí um gestor de ativos, ponto final, acabou. E não uma empresa que ilumina, né, a vida de todas as pessoas, como eu mencionei lá atrás. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Victor, muito obrigado. Parabéns aí pelo bate-papo. Valeu, gente. Valeu.